Fala galera, beleza? Luiz aqui e o assunto hoje é Cristiano Ronaldo. Sim, estão tentando reescrever a história, o que é uma loucura. Então nesse vídeo eu vou te contar toda a verdade sobre a carreira de Cristiano Ronaldo. Pra mim, se você não coloca Cristiano Ronaldo como um dos maiores da história, você tá negando tudo que ele construiu. Eu entendo também que muitas pessoas hoje que têm influência na mídia talvez não viram o auge do Cristiano por serem jovens, não tem problema, mas por esse motivo acabam o subestimando. Então vamos falar da carreira do Cristiano. Vou considerar que ele começou no Manchester United. E lá é interessante porque ele é um jogador que muita gente fala que ele nunca foi, que é um jogador driblador. Muita gente acha que ele tem a cintura de concreto, o que não é verdade. Eu convido mais uma vez a assistir os vídeos do Cristiano no Manchester, onde ele jogava mais como meia ou como ponta e driblava muito. Era uma das principais características dele, na verdade. Então ele não era ainda aquele centroavante finalizador que ficava mais na área. Ele ficava mais fora da área e fazia muitos gols, é verdade. Mas a principal característica dele era o drible, o mano a mano, o 1x1 ofensivo. E era bonito de ver. Na época, eram dribles quase revolucionários, que eram raros de se ver. Também é importante considerar que se você vê hoje, os dribles são outros. O futebol mudou, tem menos espaço. Então, resumindo, o Cristiano no Manchester, ele uniu encantamento com seus dribles, com gols, números e resultados. Lá ele ganhou a Champions League, ganhou a Premier League e ganhou a sua primeira bola de ouro, e não foi à toa. Comandado pelo Alex Ferguson, foi uma versão monstruosa de Cristiano Ronaldo. Agora no Real Madrid, Cristiano Ronaldo chegou no seu auge. Ele chegou junto com o Kaká e a expectativa era que os dois formassem uma grande dupla e fossem os astros do time. Mas a verdade é que o Kaká não conseguiu se adaptar tão bem, sofreu muitas lesões e não teve nem metade da influência do Cristiano. Lá o Cristiano Ronaldo se tornou um dos maiores da história do futebol. Lá ele se tornou um jogador que também tinha drible, mas ele tinha tudo. Ele tinha velocidade, tinha força, mas vou falar sobre isso mais pra frente. Mas o que eu quero falar do Cristiano no Real Madrid é que lá ele rivalizava com o Messi semana por semana e os dois eram muito impressionantes. Mas o vídeo aqui é sobre o Cristiano. Então, no Real Madrid, o Cristiano Ronaldo conseguiu unir o seu auge, títulos, conquistas e números. Ele conquistou 4 Champions League pelo Real Madrid, em todas sendo o grande protagonista, além dos títulos de La Liga, mundiais e outros títulos. Mas no mais importante, ele ganhou 4 e foi protagonista em todos. Claro, em todos que ele ganhou, ele foi protagonista, porque ele era o protagonista do time, do momento que chegou até o momento que foi embora. Números, todo mundo sabe, não quero ficar falando muito sobre números, mas lá ele teve mais gols do que jogos. No maior clube do mundo, ele conquistou muito e teve mais gols do que jogos. Foram 438 jogos e 450 gols. Então, obviamente, teve assistências também. Então, ele teve mais participações em gols, muito mais participações em gols do que jogos. O que é um completo absurdo, chega a ser inacreditável. Acho que é legal também citar alguns momentos do Cristiano com a camisa do Real Madrid, né? Na própria Champions League, podemos citar a bicicleta contra a Juventus, fazendo gol no Buffon, o hat-trick contra o Atlético de Madrid, onde precisava do hat-trick para se classificar, o hat-trick contra o próprio Wolfsburg, quando também precisava do hat-trick para se classificar, a final de Lisboa, e podemos citar aqui muitos outros momentos, mas esses aí são momentos icônicos, só pra gente lembrar do quão absurdo foi Cristiano Ronaldo. E aí na Espanha, Cristiano Ronaldo também ganha muitas bolas de ouro, mas vou falar disso mais pra frente. E aí depois que sai da Espanha, do Real Madrid, o Cristiano vai para a Juventus, onde também consegue ser muito dominante em mais de uma liga. Ele domina, é campeão, faz muitos gols, é o principal jogador do time também por lá, o que já mostra que Cristiano Ronaldo consegue se adaptar e fazer coisas impressionantes em qualquer lugar do mundo, na Inglaterra, na Espanha e na Itália. Depois ele volta para a Inglaterra, para o Manchester, tem uma passagem um pouco polêmica, mas também que vai muito bem, apesar de ter um treinador limitado como o Ten Hag, que na minha opinião é um treinador ruim.
Ele consegue fazer hat-trick dentro da Premier League, consegue ir bem na Champions League, se não me engano. Então ele faz coisas relevantes também na segunda passagem pelo Manchester. Depois vai para o Al Nassr, lugar onde escolheu encerrar a carreira e ganhar muito dinheiro. E o importante para falar sobre o Al Nassr é que ele muda a competição por lá. A influência dele por lá é muito grande. A partir da presença dele lá, a liga começa a ser mais forte. Mais jogadores de qualidade têm interesse em ir para a Arábia. É claro que o dinheiro também tem muita influência nisso, mas Cristiano Ronaldo claramente também exerce uma influência gigante. Agora, aproveitando para falar sobre a influência de Cristiano Ronaldo talvez seja a pessoa mais influente do mundo. Ele é a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, né, como todo mundo sabe. E a influência que ele exerce na sociedade, na minha opinião, é muito positiva. Todo mundo vê o Cristiano Ronaldo como um exemplo de que o esforço gera resultado. O que para mim é muito legal, porque para mim você pode usar o Cristiano Ronaldo como um estilo de vida a ser seguido, o famoso lifestyle, porque você consegue usar ele de referência em qualquer área de atuação. Então, qualquer que seja a sua área de atuação, você consegue se inspirar em Cristiano Ronaldo. Eu acho legal também que ele mostra isso, né, no seu dia a dia, nas suas entrevistas, no seu Instagram. Ele mostra que realmente ele é muito esforçado, se dedica muito, e foi isso que fez ele chegar onde ele chegou. O outro lado da moeda dessa história é que a partir daí muitas pessoas acham que ele é apenas fruto do trabalho, que ele não tem talento, o que é um total absurdo. Ninguém chega onde ele chegou sem talento. E a gente vê essa influência do Cristiano Ronaldo com os outros grandes jogadores que vêm surgindo, né? Muitos citam ele como ídolo. Mbappé já tem ele como ídolo, já citou várias vezes. Haaland já citou isso. Muitos outros jogadores, até o Lamine Yamal, o craque do Barcelona, já citou Cristiano Ronaldo muitas vezes como uma coisa positiva. E aí quando o Cristiano Ronaldo joga contra qualquer equipe, você vê as fotos dos outros jogadores depois, são todas quando estavam ao lado de Cristiano Ronaldo. Então fica nítido aí que exerce uma influência gigante, não só na sociedade, mas também para os novos jogadores de futebol, é claro. Agora eu quero falar sobre a seleção portuguesa. Acho que o mais interessante a ser falado aqui é que a seleção antes de Cristiano Ronaldo tinha pouquíssima relevância. Era uma seleção que não tinha conquistado nenhum título. Então era uma seleção que não assustava ninguém. E aí, a partir da chegada de Cristiano Ronaldo, isso muda. Não só muda, como Cristiano Ronaldo consegue fazer o time ganhar títulos, seus primeiros títulos. E não apenas títulos, como os títulos importantes. 2 Nations League e o mais importante, a Eurocopa de 2016. Em todas ele foi protagonista. Não à toa, ele é o maior artilheiro da seleção e bate praticamente todos os recordes aí da seleção. O que é quase chovendo molhado falar que ele é o maior recordista da onde ele passa, né? Mas na seleção, o interessante é isso. As pessoas esquecem de considerar que antes dele não havia uma seleção relevante. E agora existe uma ótima seleção. A seleção de Portugal hoje é uma boa seleção, apesar de ter feito uma Copa do Mundo ruim, porque o Cristiano Ronaldo lá atrás teve uma grande influência, claramente. E o fato dele não ter ganhado nenhuma Copa, pra mim não diminui em nada a carreira dele ou a passagem dele pela seleção. Porque antes dele, é o que eu falei, já não tinha Copa antes de Cristiano Ronaldo. Não só não tinha Copa, como não tinha título. Então você querer diminuir Cristiano por não ter Copa é uma opinião pra mim muito errada. Então, falando sobre o Cristiano Ronaldo como jogador, ele é um jogador interessante porque ele tinha tudo. Ele já foi o driblador do Manchester United, o ponta driblador, criador de jogadas. Ele já foi o ponta fazedor de gols do Real Madrid. E ele já foi o centroavante, que é uma máquina de fazer gol impressionante, do Real Madrid até hoje. Então, ele tinha finalização de perna direita, de perna esquerda, de cabeça, de qualquer outro método que ele finalizava. Tinha falta, tinha pênalti, tinha tudo. Tudo que o futebol pedia, o Cristiano tinha. Tinha força, tinha velocidade, tinha resistência, tinha agilidade.
Ele tinha tudo, literalmente tudo. Então ele era um jogador completo, talvez o mais completo da história. E quando eu falo que ele tinha drible, o drible dele não era talvez tão apaixonante como eram os do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar e do próprio Messi. Mas sim, ele tinha o drible e era muito legal de se ver. Então ele realmente era completo. Resumindo o vídeo, Cristiano Ronaldo teve várias versões durante sua carreira e todas as versões dele ganhou título, uniu números a conquistas. Então ele ganhou título, foi artilheiro, fez gols, deu assistências em todos os lugares por onde passou. Ele foi impressionante. E é importante dizer isso, que ele foi impressionante em todos os lugares, não só no Real Madrid, como no Manchester, na Juventus, no Al Nassr e também no Manchester na segunda passagem. Em todas ele foi muito bem, o que é impressionante. E na seleção portuguesa, é claro. Sobre seleção ainda eu quero deixar uma pergunta aqui interessante. Se Cristiano Ronaldo tivesse vencido a Copa de 2026, ele teria passado Messi na discussão com o Messi? O que você acha? Bom, pra mim Cristiano Ronaldo é um gênio. E existem vários tipos de genialidade. Genialidade não é apenas saber driblar, conduzir e encantar. Existem outros tipos de genialidade. E o Cristiano é uma genialidade sobre entendimento de jogo, de posicionamento, de finalização. E também tem o fato dele ser quem ele é fora de campo, que pra mim também é algo impressionante. Eu sou muito fã, como deu pra perceber, né? Assistindo esse vídeo você percebeu o quanto eu sou fã de Cristiano Ronaldo. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre o jogador? Em que prateleira você coloca ele? E se você acha que estão sim reescrevendo a história dele? Me conta aqui nos comentários, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e um abraço.